Porque o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ele rebateu hoje o governador de Minas, Romeu Zema, e afirmou que o modelo de regime de recuperação fiscal proposto pelo chefe do Executivo é uma receita para o insucesso. A reação ocorre após Zema ter afirmado que a oposição, que tenta frear a tramitação da recuperação na Assembleia de Minas, não quer que o Estado dê certo. Giro com os nossos comentaristas. Agora sim, vou começar com ele, Cláudio Dantas. Dantas, claro que a gente tem visto uma queda de braço entre Rodrigo Pacheco e Romeu Zema. Quais são os ingredientes que podem explicar esses desajustes, pelo menos em relação às ideias desse plano de recuperação? Olhando para frente, as eleições têm a ver, né? Claro, naturalmente, tem tudo a ver, né? Só tem a ver. A nossa política, ela se move por eleições. A cada 2 anos temos eleições, então o nosso político, a cabeça dele conseguiu o mandato, ele já está pensando no próximo. Por isso que sobra pouco tempo, Caniato, para ele se dedicar a políticas públicas, porque também ele tem de se dedicar, né, aos seus negócios também, né? Então, o cidadão, coitado, o pagador de impostos que sustenta essa máquina maravilhosa aí, cheia de privilégios, essa casta que nós temos, o cidadão, ele acaba ficando lá em 3º, 4º, 5º plano. E aí, de vez em quando ele dá a sorte de uma medida que interessa a um grupo ter um interesse social mais amplo para ele poder se beneficiar disso. Mas no resto, no dia a dia, é uma ilusão. Ou você está dentro do sistema, se beneficiando desse sistema, ou está fora. Aliás, você pode estar fora do mandato, mas está dentro do sistema. Eu já falei aqui outras vezes. Muitas vezes o pessoal fica com pena do deputado que perdeu o mandato, do presidente que não conseguiu ser reeleito, do governador que está ali numa fase de transição. Mas quando você vai olhar, todos eles estão sendo bancados pelo partido, tem suas despesas, tem segurança pago pelo contribuinte, né? Tem todo vamos dizer assim, um sistema de proteção, né? A gente fala muito em criar um sistema de proteção pro miserável, mas a nossa elite nossa elite política, essa turma da Ilha da Fantasia, tem um sistema de proteção maravilhoso, né? Bancado pelos pagadores de impostos. Essa discussão é uma discussão que ela se arrasta e ela é recorrente. Infelizmente, mais uma vez nós estamos vendo aí uma disputa eleitoral. Agora, vamos lá, né? Recuperação fiscal, refis de empresários, desenrola de não sei o quê. É um país que ele vive de postergar as suas contas, gasta mais do que tem e está sempre adiando o pagamento, sempre pendurando a fatura. Agora, Beraldo, muito tem se comentado, sobretudo em Minas Gerais, que Romeu Zema, que é o governador, tem ficado incomodado com essa atuação de Rodrigo Pacheco, que muitos falam será sim candidato ao governo de Minas em 26. Já seria uma maneira de ele tentar organizar a casa para ele mesmo. É aquele clima de urubu e carniça, Caniato, sob ali os olhares do pacato cidadão, como citou o Dantas, né? Essa música nunca fez tanto sentido, é o pacato cidadão que vai ali sofrendo com isso tudo, mas nada faz, deixa o jogo político correr da forma que sempre correu. E ali em Minas o que acontece é que Romeu Zema está numa situação financeira muito difícil. A gente precisa lembrar que quando ele venceu as eleições, o discurso era que Minas nunca tinha estado tão mal, porque tinha uma gestão petista. E aí Zema chegou como aquele empresário bem-sucedido, aquela pessoa, o outsider, que ia revolucionar a política mineira. O gestor, né? O gestor, exatamente. E passados 4 anos, né, ou 5 anos, Minas está de novo numa situação periclitante. E por que está assim hoje? Porque o que de fato precisaria ter sido feito não foi feito nos 4 anos anteriores. É uma pena o Mota não está aqui para a gente esquentar esse debate, porque ele sempre é muito elogioso ao Zema, mas a gente precisa reconhecer essa situação se dá agora por um motivo, e o motivo só pode ser a gestão, as decisões tomadas, as opções feitas pelo governador. E o Rodrigo Pacheco já está observando que tem espaço para
o Zema derreter. E ele derrete, ele não pode ser candidato à reeleição, mas ele tem toda a chance de ser um grande cabo eleitoral dentro de Minas se tiver o que mostrar da sua gestão. E quanto mais fraco ele estiver, melhor será para o Rodrigo Pacheco, que tem toda a condição de fazer uma grande aliança de partidos para ter uma campanha muito forte. Então a gente vai ver esses movimentos aí nos próximos 3 anos e, de novo, a eleição do ano que vem vai ser fundamental para a gente medir de forma mais precisa como é que estão essas forças. Zé Maria, você tem um lugar de fala, né? Você é mineiro, observa a política de Minas Gerais. O que achou dessa fala de Romeu Zema? Os opositores não querem que Minas dê certo. Os opositores, no caso, Rodrigo Pacheco? Pois é, e cobrir a política lá em Minas, no jornal Edição do Brasil, grande jornal lá em Minas. Olha, a história é a seguinte, a política de Minas é complexa. Essa semana teve um ato político importante que muita gente não deu muita atenção, que é uma tentativa, e talvez a última tentativa, do PSDB de se organizar. Marconi Perillo, ex-governador, ex-senador do estado de Goiás, assumiu a presidência. E há uma tentativa em Minas de reenraizamento do PSDB. Com Aécio Neves agora absolvido, fazer campanha e tal, e ver o que acontece. É o teste. A saída do Zema não deixa um grupo forte, porque ele não é político e não formou um grupo político. Para você ter uma ideia, um conhecido meu, que foi deputado de São Paulo, foi sondado por um grupo, por um RH, para ser secretário em Minas Gerais, para você ter uma ideia de como foi a escolha de secretário de Estado em Minas Gerais. Tipo um RH. Mandou uma cartinha para ele, olha, você tem umas características e tal, aceita conversar? Aí ele foi lá conversar e viu que como é que era a proposta. Ser secretário de Estado sendo selecionado pela competência. Zema tirou todas as aeronaves do governo, aeronaves, helicópteros, aviões do governo e deu para bombeiros, para transplante de órgãos, né? Não foi morar no Palácio no Palácio das Mangabeiras, que é o palácio onde fica o governador. Então ele deu um choque de gestão mesmo. E ele entrou sem quadros, se apropriou ali de quadros do PSDB e tal, e fez uma gestão muito prática, mas enfrentou a política, e a política é muito pesada mesmo e difícil de ser enfrentada. E teve dificuldades, né? Mas ele pegou um estado com dívidas, com atraso de pagamento, e deu uma organizada. Essa disputa dele com o Rodrigo Pacheco é natural, porque o Rodrigo Pacheco agora quer ser candidato ao governo de Minas. E estão com medo dele lá, porque o que a gente vê de publicação em Minas Gerais contra o Rodrigo Pacheco é uma coisa de louco, chamando ele de traidor, com fotos dele traidor, ou seja, quando há muita agressão contra alguém é porque ele está incomodando. Então, assim, vai ser uma reorganização política de Minas Gerais, e eu estou acompanhando com muito cuidado exatamente esta movimentação em Minas Gerais. Zema marcou época ali, colocou pelo escanteio os políticos tradicionais. Agora tem um destaque, complementa você, Beraldo. Não, só ia perguntar para o Zé Maria quem é a grande liderança do PT que pode disputar esse governo em 2026? Lá em Minas, tá ali o Reginaldo Lopes, né, que quer ser senador ou governo, mas a ideia é fazer composição. O PT não quer ir para a cabeça de chapa, não. Quer colocar o Reginaldo como senador e o Rodrigo Pacheco como governador. Esta é a ideia. Inclusive o Pacheco teve aí uma conversa com o Lula dias atrás, afinando isso, justamente.